Olá, meus amigos, uma boa noite a todos, sejamos todos nós bem-vindos a mais um estudo da obra O Evangelho segundo o Espiritismo. Essa semana nós já fizemos 2 estudos desse capítulo 1, hoje é o 3º estudo do capítulo 1. Fizemos o estudo sobre Moisés, falamos do Pentateuco Mosaico, o estudo passado, e entramos até o 4º mandamento, honrai o vosso pai e a vossa mãe, e fomos até o 5º, não matareis. Hoje nós devemos finalizar, se Deus assim nos permitir, e mais o comentário do professor Allan Kardec. Para quem sabe, o nosso próximo estudo a gente entrar no O Cristo, tá bom? Vamos orar então? Então sejam todos bem-vindos, agora é hora de fazermos a nossa oração inicial. Divino amigo Jesus, amigos espirituais aqui presentes, que em nome do Cristo conduzem com tanta amorosidade e paciência tantos estudos que nós realizamos no EOS. Sempre temos repetido, Senhor, da nossa incapacidade de mergulharmos em lições tão grandiosas quanto da doutrina espírita, que é o Teu Evangelho. É por isso, Senhor, que sempre estaremos a Te agradecer e a Te solicitar o amparo da espiritualidade amiga para que possam aproveitar a nossa boa vontade e, através dessa boa vontade, nos inspirar, nos conduzir, nos ajudar no melhor entendimento da obra, o Evangelho segundo o Espiritismo. Mas que além do estudo, Senhor, possa haver uma assistência espiritual para todos nós, um amparo, auxílio, que os nossos anjos de guarda, esses amigos incansáveis, que também possam nesse momento nos ajudar, nos fortalecendo no bem. E se existe, Senhor, algum irmão encarnado ou desencarnado que carrega o intuito de atrapalhar, de julgar, de menosprezar, e que está aqui não com o coração, com o sentimento do bem, mas imbuído de orgulho, de vaidade, da inveja, que todos eles, Senhor, num tratamento coletivo, possam também receber de Ti a assistência de que também necessitam. É em Teu nome, divino amigo, que todos nós aqui nos encontramos e que os bons espíritos possam mais uma vez conduzir o nosso trabalho. Que assim seja. Vamos então dar continuidade? Então nós fizemos: honrai ao vosso pai e à vossa mãe, a fim de viver de longo tempo na terra que o Senhor vosso Deus vos dará. E aí eu gostaria de dar uma reforçada aqui, porque ao decorrer da semana eu pensei bastante desse 4º mandamento, né? Honrai ao vosso pai e à vossa mãe. E nós inclusive perguntamos a semana passada, por que não tem honrar ao vosso filho, né? Honra teu filho e a tua filha, né? E sim, honra teu pai e a tua mãe. Porque na verdade o Papai do Céu, essa inteligência suprema, esse amor infinito, ele dá o dom da vida, né? A maternidade,
tanto ao homem quanto à mulher, porque é a junção dos dois que formam vida, é a junção do espermatozoide, é a junção do óvulo que vai formar vida, não tem como quebrar isso. Então, quando uma mulher engravida, e o homem também acaba engravidando, porque é uma responsabilidade dos dois, íncito nisso vem o instinto. O instinto é uma inteligência rudimentar dada por Deus. Então, toda mãe, todo pai traz o instinto de cuidar da prole. A gente vai ver isso em todos os animais. Então, o papai, conhecendo o coração dos filhos rebeldes aqui da terra, ele deu para toda mãe, todo pai, o instinto de cuidar da prole. Então, não se pensa, se cuida. Tanto é que uma mãe, ela é capaz de colocar a sua vida mesmo em risco para salvar do filho. E ela não pensa. Você pode ver que às vezes é num ato instintivo, alguma coisa, ela se joga, ela vai para salvar o filho. Por quê? Porque é instinto. E quando se fala da relação de filhos para com os pais, aí já não há instinto. Por isso o mérito. O mérito muito maior. Então, quando você fala dos filhos, bem diz o nosso evangelho, é um empréstimo de Deus ao qual todos teremos que prestar conta da administração de como conduzimos essas almas, tá? E no processo dos pais, eu acho lindo que ele diz assim, ó: honra vosso pai e a vossa mãe, a fim de viverdes longo tempo na terra que o Senhor, vosso Deus, vos dará. Então, a gente sabe que não é uma terra geográfica que nós vamos para lá, não, é a paz de consciência, é o reino de Deus dentro de cada um de nós, para que a gente possa viver um grande tempo. Então, é como se fosse assim, é impossível você evoluir, é impossível você crescer como ser humano sendo ingrato aos teus pais. E aí nós falamos do não matareis, e hoje vamos entrar no não cometereis adultério. E esse é o 6º. Olha, gente, dentro do decálogo, ali está o adultério. O adultério vem de adulterar. Então, sempre que a gente fala em adultério, a gente sempre pensa numa relação entre duas pessoas. E vai além disso. Então, eu me recordo quando eu trabalhava na evangelização infantil com as crianças, e quando a gente ia falar desse mandamento, a gente sempre dava a explicação que ele conseguisse entender. Então, vou trazer para vocês como a tia fazia lá na evangelização infantil. Se eu vendo o leite do gado, então eu tenho uma fazenda pequenininha, ali eu tenho o leite do gado. Então, eu vou ali, tiro o leite da vaca, né, e vou vender lá num local específico, né, numa feira, vamos supor. Só que eu consegui, vamos supor, eu tirei 30 litros, dando só um exemplo, tá, gente? Eu não saberia dizer a quantidade que cada vaca dá, né? Mas vamos supor aí, 30 litros eu consegui daquelas vaquinhas que estavam lá no meu pequeno sítio. 30 litros. E aí eu digo, bem, eu posso aumentar um pouco para ter mais lucro. Então, eu vou colocar água no leite e ao invés de 30, eu vou transformar em 40 litros. E aí eu poderei ganhar um pouco mais. Isso também é adulterar. Então, quando você fala em adultério, nós falamos também em traição. Então, vai muito além de uma relação. Porque eu, na condição lá do homem que vende, lá do fazendeiro que vende o leite, eu não estou tendo nenhum respeito com as pessoas que estão vindo comprar o leite. E eu olho para elas, porque elas vão me perguntar: esse leite é puro? E eu vou dizer: puríssimo. Não tem água? De jeito nenhum. Imagina que eu vou fazer uma coisa dessa com a senhora? Esse é leite purinho da vaca, não tem uma gota de água. Mentir, trair a confiança
do meu cliente. Não adulterar. Então, quando a gente fala no adultério, se a gente for para nível de relação agora, da traição, eu costumo dizer que se o ser humano não consegue viver uma vida monogâmica, isso mostra o seu grau de evolução. Muito próximo do primitivismo, muito próximo da animalidade. Porque um dos pontos que mostra a evolução do ser humano é a sua condição de viver numa relação monogâmica. É a sua condição de ter um equilíbrio na área sexual. Você imagina que a gente não consegue ver um animal sendo fiel à sua parceira, o seu parceiro, né? Mas ele é um animal. A gente não consegue ver um animal se preocupando se vai adquirir alguma doença sexualmente transmitível. Não, mas ele é só um animal. E o ser humano, que apesar da sua inteligência, vive no seu dia a dia, tem uma vida sexual desregrada, está muito longe da evolução espiritual. Então, um dos passos para a gente começar o nosso processo de evolução é justamente essa vida monogâmica, é o equilíbrio na área sexual. Um ser humano que não respeita o sexo, um ser humano que tem uma vida desregrada na área sexual, tudo na vida dele é desregrado. Então se torna um péssimo pai, uma péssima mãe, um péssimo profissional, porque isso acaba interferindo também, perde o respeito. Dentro da instituição religiosa, isso também às vezes acaba atrapalhando, porque a pessoa leva essa condição para dentro da instituição, daqui a pouco está se envolvendo com outros. Então, como eu posso evoluir se eu ainda não conseguir resolver coisas bem primitivas, bem iniciais mesmo, como o sexo e a sexualidade? Eu gosto sempre de citar o Paulo de Tarso, o doutor Saulo de Tarso, porque a gente diz que ele fez uma grande mudança, fez uma grande mudança, mas se você for ver a área da sexualidade e do sexo do Saulo de Tarso, era algo muito bem resolvido. Tanto é que ele era um homem que conhecia a lei, era um doutor da lei, respeitava muito a família, muito. Então, daí um passo enorme no processo de evolução dele. Agora pega Pilatos. Pilatos era todo enrolado. Pilatos tinha a sua esposa, a cunhada de Pilatos, a irmã da sua esposa era amante de Pilatos, fora os demais. Ele tinha uma sala específica só para receber suas amantes. Então, o máximo que Pilatos pôde fazer foi realmente lavar as mãos. Lavar as mãos. Não vou me meter em nada. Muito típico. Por quê? Porque é uma pessoa que não se resolveu, uma pessoa imatura, uma pessoa primitiva ainda. Então, a gente tem que entender que um dos pontos que nos mostra uma evolução de um ser humano é o seu equilíbrio, o seu discernimento, o respeito com o sexo e com a sexualidade. Se ainda estamos muito enrolados nisso, se a promiscuidade ainda faz parte da nossa vida, isso quer dizer que a gente ainda falta galgar bastante para chegar no ponto inicial. Então, é como se tivesse assim, nós ainda não chegamos no ponto de partida. Nós ainda estamos nos debatendo como animais. A gente deve fazer uma autorreflexão e dizer assim, meu Deus, eu ainda estou muito enrolado nessa área. Então, eu preciso trabalhar isso. Aí vai dizer, tia, como é que eu faço para trabalhar, tia? Eu já percebi, estou todo enrolado nessa área. Como é que eu faço para trabalhar nisso? Aprende a pensar menos em sexo e mais em ser útil, em servir. Porque o desequilíbrio, ele começa aqui, ó, na mente. Então você pensa muito, você logo entra em sintonias com espíritos da mesma hierarquia. Não pensa que você tá nessa sozinho, que não tá.
porque é um vício. Todos os vícios eu estou acompanhada. Não existe um viciado sozinho. Ele tem grupos encarnados e desencarnados. Então a primeira coisa, trabalha isso aqui dentro. A segunda coisa, te dedica, cansa teu corpo fazendo bem. Ocupa o teu tempo. E acima de tudo isso, usa o recurso da oração. Então, é fácil? Não. Nenhum viciado sai de um vício sem dor, sem esforço, sem luta. E todo viciado, seja ele químico, seja ele de ordem moral, ele tem os seus assessores, ele tem as suas companhias que acabam comungando do mesmo ideal. E tem também a equipe espiritual que está com ele, que está comungando. Então, a gente recebe uma influência tanto de encarnado como desencarnado. Vou dar o exemplo. O desencarnado, ele fica aqui, ó, te colocando imagens na tua cabeça. Imagens que vai te excitando. Os encarnados é aquela famosa ligação. E aí? Hoje é sexta-feira. Besteira. Então existe uma influência tanto do mundo físico dos encarnados quanto dos desencarnados. Então no início você terá que realmente fazer um esforço enorme caso você tenha decidido se superar. Se você ainda não se decidiu, você permanece ainda na animalidade. É uma escolha, é o livre-arbítrio. Mas que a gente tem que entender de forma racional o que nós optamos e aonde nós estamos. Para depois a gente não estar chorando o tempo perdido. Para depois a gente não estar chorando e dizer por que ninguém me avisou. Para depois a gente não estar chorando o que eu fiz da minha vida. Então, a gente não está aqui para dizer você tem que fazer isso, você tem que fazer aquilo. Mas nós estamos aqui estudando. E usar a lógica. O que a gente aprende no Espiritismo? A gente aprende que é uma fé racional, lógica. E eu acho que é isso que nos falta. Você pode fazer o que quiser da sua vida, mas assuma as responsabilidades e saiba as consequências. A gente aprende as consequências das nossas atitudes. Então você pode até fazer, mas saiba que tem consequência. Tudo em nossa vida tem consequência. Então, o primeiro passo nesse processo de evolução é a gente resolver essa encrenca que nós já estamos nos debatendo há milênios nesse ponto chamado sexo e sexualidade. Imagina que pelo sexo você larga uma família, você abandona esposa, esposo, filhos e tudo para viver uma aventura sexual. Isso tem preço. Ah, mas eu quero ser feliz. Vai ser hipócrita. De que felicidade você está falando? Como é que você pode ser feliz largando a sua família para trás? Como que você pode enfiar isso na cabeça? Isso é o ápice do egoísmo. Eu vou ser feliz. E o resto que se dane. Eu quero ser feliz. É impossível construirmos felicidade em cima da desgraça, seja de quem for. E principalmente sobre quem for, seja a nossa família. Não adultere. Não traia a confiança de ninguém. 7. Ai, meu Deus. Não roubareis. Então a gente passou pelo não do adultério. E agora a gente se depara com o roubo. E quando a gente fala em roubo, a gente pensa no ladrão que entra na casa, que rouba. A gente pensa no político que desvia. Mas, se eu estou numa empresa contratada, eu recebo um dinheiro para me trabalhar. E eu vou para o trabalho, bato meu ponto e vou embora passear. E finalzinho eu volto e bato ponto de novo.
eu estou roubando. Se eu decido fazer uma viagem, não é férias, e eu meto um atestado médico de 5 dias, 10 dias, e eu vou passear, isso também é roubo, porque eu vou receber sem ter trabalhado. Então, quando a gente pensa nisso, não, tá direto, não roube. Não roube nada, nada, nenhuma borracha, nenhum lápis, nenhum palito, nem... Porque quem faz o pouco vai fazer o muito. Então hoje, qual é a nossa maior dificuldade política? É o 6º e o 7º. Adulterar e roubar. Você imagina quando nós, a humanidade, tivermos aprendido esses 2 mandamentos, o 6º e o 7º? Meus irmãos, teria saúde pública para todo mundo, teria escolas maravilhosas, segurança pública maravilhosa. Tudo funcionaria. O planeta, ele não, a miséria do planeta não é uma imposição divina. É uma escolha de quem mora aqui. Somos nós, os terrícolas, que fazemos da nossa casa essa desgraça. Tudo que tem dentro da terra, que Deus colocou dentro dessa terra, tudo é o suficiente para não faltar nada a ninguém. Eu digo, meu Deus, quantas enfermidades nesse planeta em que nós temos pessoas sofrendo tanto e que já existe curas. Ou você acha que não existe a cura para um HIV? A cura para uma hepatite? A cura de um câncer? A cura de um diabético? Com o grau de intelectualidade que nós estamos? Só que as indústrias faturam muito mais com a doença do que com a saúde. Então, se o que eu penso for real, cada pessoa que morre nessa condição por falta vai entrar na conta dos responsáveis. Oitavo, não prestareis falso testemunho contra o vosso próximo. Então, imagina que quando a gente... que aqui entra a mentira também, né? Em que você vai ali e inventa algo para que você possa se dar bem. Vocês estão vendo que são lições tão simples, mas que hoje a gente ainda se depara fazendo a mesma coisa. A gente ainda está adulterando, a humanidade ainda rouba e a humanidade ainda mente. Nono, não desejareis a mulher do vosso próximo. Se nós estamos aqui vendo o Decálogo, que é aproximadamente 1.300, 1.400 anos antes de Jesus Cristo. Então, 1.400, 2.000, 3.400 anos atrás, e eis que está aqui no Decálogo. Então é assim, ó. Você tá aqui paquerando? Você botou o olho, viu a aliança?
Vira para o outro lado, disfarça. É um ser humano comprometido. Não te mete nisso. Isso vai te fazer muito mal. Quando você entra numa relação em que o parceiro ou a parceira já está comprometido, já está casado, e que você adentra ali para atrapalhar aquela relação, meu amigo, minha amiga, você está arrumando uma encrenca enorme. Porque família é laço de Deus. Que moral você terá em saber que você dividiu uma família? Então nós vamos sim responder. Não tem como não responder. Eu digo que casamento não é experiência, é compromisso. Pense bastante antes de entrar, porque depois que está dentro, honre. É difícil para todo mundo. Não existe uma relação que não seja, que não tenha dificuldade. Toda relação tem dificuldade. É difícil, a convivência é difícil. Por quê? Porque tem seres humanos de todo tipo. O fato de você buscar aquilo que tu idealizou de perfeito vai fazer com que você vai machucando e abrindo mão dos compromissos. Aí você pode dizer, mas é o amor da minha vida. Nós nos amamos. Se você o ama ou a ama verdadeiramente, você vai querer o bem dessa pessoa. E querer o bem dessa pessoa não é incentivar ela a abandonar o seu compromisso, mas é incentivá-la a permanecer no seu compromisso. Se verdadeiramente o que existe entre vocês é amor, vocês irão se encontrar do outro lado. Mas aqui nessa não é. Se fosse, teria encontrado bem antes. Se encontrou já com compromisso, é porque essa é a prova de vocês. Aí está a prova. É se encontrar e saber resistir sem abandonar os seus compromissos. Então é aquela frase que temos dito: se eu sempre atender a minha vontade, eu vou permanecer no erro. Se eu deixar de atender a minha vontade para fazer a vontade de Deus, aí eu estou deixando de errar. Aí sim eu estou num novo caminho. Então, fazer a vontade de Deus é um caminho novo, é um caminho certo. Fazer a minha vontade é repetir o meu passado. Por isso essa vontade tão grande. Ok, gente? Vamos pro 10º? Não cobiçareis a casa do vosso próximo. O que é isso? É inveja. Porque o invejoso, ele sofre. Então aqui diz, não cobiçareis a casa do vosso próximo. Nem o seu servo, nem a sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, que era o que se tinha, era a riqueza da época. Hoje a gente pode dizer, nem a sua casa, nem seu carro, nem seu celular, nem a roupa que veste. Nada. Viva em paz com o que você tem. Seja feliz com o que você tem. Busque se melhorar, mas não para concorrer com o outro, mas porque você gosta. Quantas vezes a gente não adquire coisas apenas para uma autoafirmação? Para mostrar. É o exibicionismo. Na obra Nosso Lar, tem muitos que lá estão que já conseguem fazer a volitação. Mas tem alguns que não sabem volitar. Então, qual foi o acordo dentro do Nosso Lar? Ninguém vai volitar. Para não humilhar
aqueles que ainda não sabem voltar. Então, gente, olha o cuidado do administrador do nosso lar. Então, a simplicidade é sempre o melhor caminho para quando a gente está em relação com aqueles que ainda não podem ter, ou que não têm. A ostentação faz mal, tanto para ti, quanto para quem te cerca, quanto para aqueles que você vai. E quando a gente se avora ao trabalho do Cristo, que a gente possa realmente se revertir disso. Você imagina Jesus indo fazer o evangelho no lar, todo emperequetado, vestido igual Salomão? Você consegue idealizar isso? Mas é ele que é o modelo e guia. Você sabia que Humberto de Campos conta que Jesus fazia questão de andar descalço? Quem andava descalço eram os escravos. Então, são coisas que são simples. Tu diz, não tem nada a ver, tem tudo a ver. Por que será que Jesus escolheu ficar na casa de Pedro e não na casa de Tiago ou de Levi, que eram seus primos? O Levi, que é o Mateus, era cobrador de impostos, ele deveria morar muito bem. Mas Jesus optou a casinha de Pedro, a casinha simples. Porque ali ninguém iria se intimidar de entrar. Ser espírita cristão é renovação. É pensar em todos os detalhes. Para não colocar, nem humilhar, seja quem for. Então, se eu estou numa posição menor, materialmente falando, não cobiça. Viva com o que você tem e viva muito feliz. Porque o maior tesouro que alguém pode ter é a paz de consciência. Esse é o maior tesouro. E se você está na condição de ter condições financeiras, não ostente. Se esforce. Porque senão você também terá que responder por isso. E quando se arvorar ao trabalho do Cristo, que for visitar pessoas simples, leve a simplicidade também. Para não chocar aqueles que lá estão. Nem sua serva, nem o seu boi, nem o seu jumento, nem qualquer das coisas que lhe pertençam. Não cobiça. Porque isso tira a tua paz, tira a tua felicidade, te deixa inquieto, te deixa insatisfeito, te deixa triste, te deixa depressivo. E às vezes, em nome disso, você, em nome de querer ter, dessa ganância de querer ter a qualquer custo, você é capaz de roubar, é capaz de matar, é capaz de adulterar. Só para ter. E aí tem um comentário do professor. Essa lei é de todos os tempos e de todos os países. Então você percebe que, apesar de ser mais de 3.000 anos atrás, está super atual. Porque até hoje nós ainda não aprendemos. Então essa lei é de todos os tempos e de todos os países. E tem, por isso mesmo, caráter divino. Porque serve para todos. Todas as outras são leis que Moisés estabeleceu. Então, quando fala em decálogo, essa lei divina é imutável e serve para todos os tempos, para todos os povos. Já de Moisés, não. Era para um grupo, para uma época, para um povo. Outras são as leis que Moisés estabeleceu, obrigado a manter, pelo temor, um povo naturalmente turbulento e indisciplinado, no qual tinha ele de combater arraigados abusos e preconceitos adquiridos durante a escravidão do Egito. Então, o Moisés foi criando leis, regras, que era necessário para conter aquele povo, que veio com vícios daquele período de escravidão no Egito. Então, tu imagina a quantidade de leis que Moisés não teve que colocar ali para que pudesse conter aquele povo. Para imprimir autoridade às suas leis, houve de lhes atribuir origem divina. Então,
Moisés criava algumas leis, que não é o decálogo é de ordem divina, é uma escrita direta na pedra, mas ele criava as leis, daí ele ser um legislador, e ele, o que ele dizia? Que era Deus que tinha dito para ele, para que pudesse ter maior respeito, e que pudesse realmente pelo temor. Então, como ele falava com Deus, né, ele assim dizia, Deus me deu essas regras aqui, temos que seguir. Então, foi uma forma realmente pelo temor de conter um povo. Assim como fizeram todos os legisladores dos povos primitivos. A autoridade do homem precisava apoiar-se na autoridade de Deus, mas só a ideia de um Deus terrível podia impressionar homens ignorantes, nos quais o senso moral e o sentimento de uma justiça reta estavam ainda pouco desenvolvidos. Então, mesmo hoje, a gente ainda vê pessoas que acreditam num Deus que castiga, que pune, um Deus severo, um Deus que tem paixões humanas, um Deus que fica com ódio, um Deus que fica irado. É evidente que aquele que incluíra entre os seus mandamentos, abre aspas, não matareis, não fareis mal ao próximo, não poderia contradizer-se, fazendo da exterminação um dever. As leis mosaicas, propriamente ditas, tinham, pois, um caráter essencialmente transitório para um povo. Então, apedrejar uma mulher adúltera, cortar membros, tinha também o apedrejamento. Então, e era interessante que ia de contra o 5º mandamento, não matarás. Gente, conseguimos finalizar aí mais um, graças a Deus. E a próxima semana, vamos estudar sobre o Cristo. Foi bom, gente? Deu pra gente entender? Então vamos orar, vamos agradecer a Jesus. Divino amigo, amor de nossa vida, nós lhe agradecemos infinitamente, Senhor, por essa oportunidade ímpar de aqui estarmos. Temos a oportunidade de ouvir o Teu Evangelho, à luz da doutrina espírita. Temos a oportunidade de refletir no que temos feito da vida. E ao mesmo tempo, Senhor, um convite à renovação. Nós não podemos, Senhor, voltar ao passado, mudar o que fizemos. Mas temos toda a liberdade e dever de construirmos um presente melhor. Contigo, vivendo o Evangelho, nos esforçando diariamente para fazermos a vontade de Deus. Muito obrigada, amor amado. Obrigado a todos os amigos espirituais que aqui se fazem presente, que conduziram o nosso trabalho. E acima de tudo, ao nosso Deus, ao nosso Pai Criador, as bênçãos. Que a Tua paz, Senhor, possa nos envolver e que nós possamos sermos instrumento da Tua paz. Que assim seja.